Boa tarde a todos mais uma vez, dando continuidade à Matiespo. Agora, quem fala é o professor Valdixson da Rocha, do Colégio Santa Úrsula, e o trabalho dele é como modelos matemáticos colaboram na compreensão da pandemia da Covid-19. Então, professor Valdixson, tem 15 minutos, a palavra é sua. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado ao Colégio Santa Úrsula, obrigado aos alunos, parabéns pelo trabalho, parabéns pela Matiespo 2020, né, que mesmo em meio a dificuldades, nós estamos aqui, né, trazendo nossos projetos, fazendo a diferença. Tá bom, gente? Olha só. O tema da equipe, como está na tela, como modelos matemáticos colaboram na compreensão, no entendimento, né? Como é que a matemática se comportou em torno disso, né? No entendimento da pandemia da Covid-19. A gente sabe que quando a gente liga a TV hoje, aparecem gráficos, aparecem informações prontas, mas ninguém vê a coisa acontecendo. De onde tiram aqueles dados? Que precisamos fechar as coisas, blackout, de onde vem essas informações? Quem é que está apurando tudo isso? São chutes ou é matemática? Esse é o grande segredo. Bom, em 15 minutos vamos tentar aqui passar um pouco, né, de esclarecimento, como a matemática se comporta, colabora com a compreensão da Covid-19. Para isso, minha tela vai sumir, eu vou fazer um espelhamento do material e eu vou desenvolver com vocês, eu quero que vocês acompanhem bem. Os alunos fizeram uma pesquisa, nos debruçamos sobre o assunto, mesmo remotamente, e estamos aqui hoje, tá? Vou fazer aqui um espelhamento, posso começar o espelhamento para a gente aqui começar? Ok, vamos lá. Bom, pelo que vocês estão vendo na tela, eu fiz uns rascunhos, os cálculos, para que a gente pudesse adiantar o processo. Então, vamos começar assim. Sabemos que a matemática, de uma forma geral, né, em trabalho de estatística, que basicamente a base do nosso estudo aqui, estatística, né? O gráfico aqui, deixa eu já virar o gráfico. Vou precisar riscar na tela, quero que vocês acompanhem comigo. Então, como a gente trabalha com alunos que estão sempre trabalhando com a matemática ativa na escola, aquela matemática mais pedagógica, uma matemática de investigação como essa que nós fizemos, para tentar compreender o que estava acontecendo ao nosso redor a todo momento, com a Covid-19, começamos a fazer pesquisa em sites sérios, né, da OMS, que tratavam de informações que a linguagem era muito abstrata para quem apenas assiste gráficos na tela, né, na TV, em redes sociais, através das comunidades, né, sites sérios, né, jornais famosos. Então, eu coloquei alguns desenhos aqui, a gente vai para a experimentação para entender um pouquinho como funciona esse mecanismo de cálculo. Criei aqui umas situações, como vocês podem ver na tela, casos por dia. Esses valores não relatam a realidade hoje, nem do início, são simulações, tá? Então, a gente pode ver aqui, deixa eu pegar uma canetinha, vou começar. Bom, ok. Então, o que eu tenho aqui? Casos por dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. A gente vai seguindo aqui a tabela, vai construir uma tabela de forma super simples e para que qualquer aluno possa assistir e entender um pouco mais. Às vezes o aluno, professor, para que eu vou usar isso? Onde é que eu vou usar isso? Isso aí todo mundo sabe fazer, tal. Não é? Então, como é que funciona a matemática? A importância da matemática num processo tão sério que é uma pandemia. Casos novos. Então, a gente colocou aqui, primeiro dia 10 casos, segundo dia 15 casos, terceiro dia 16, 28, e criamos uma situação aqui, uma situação pandêmica, né, que diariamente aparece uma quantidade X de casos. O que é que o aluno associa? Vamos fazer gráficos simples. Primeiro dia, né, em relação ao número de dias, tá, e casos por dia. Eu tenho aqui, primeiro dia, são os gráficos mais comuns, essa é a estratégia inicial, tá? Um dia 10 casos, segundo dia a gente associa a 15 casos, e aí os gráficos mais conhecidos, que é o gráfico de casos e gráfico de morte. Basicamente é a relação do número de dias em relação à quantidade de mortes ou à quantidade de casos. Então, o gráfico de linha, gráfico de coluna são os gráficos que melhor expressam esse tipo de relato, tá? Deixa eu só passando aqui a tela. Casos totais. Também é um tipo de gráfico que tem aparecido muito nas redes sociais, na TV, que são os casos que mais chocam, né? Normalmente de coluna, aquela curva que está, né, inicialmente em agosto estava lá em cima e agora está descendo e agora voltando a crescer, que nos assusta um pouco. Basicamente é um gráfico de soma, né? A gente atribuiu aqui uma linguagem matemática
de uma função G e função dos dias, como vocês podem ver na tela o risco, né? Então, assim, nos dados da tabela anterior, o que eu tinha lá? Primeiro dia, 10 casos. Segundo dia, 15 casos. Só que o gráfico dos casos totais é o gráfico cumulativo. Então, eu tenho no segundo dia, um acúmulo de 10 com 15, 25, tá? No terceiro dia, 25 com mais... Vou voltar aqui só um pouquinho para que vocês possam lembrar dos dados. Né? Aqui, voltou. Então, com 16, 41, e assim sucessivamente. Então, um gráfico cumulativo que tende a assustar, porque a curva ela vai lá em cima, porque ele apenas se preocupa em mostrar a soma dos casos, né, diários em relação ao dia anterior. Então, daí você vai criar uma pequena função, que seria o quê? A função G seria o número de dias, tá? O número de casos, mais do caso do dia, mais a quantidade de casos do dia anterior. Somativo, adição, aditivo. Então, chamando o caso do dia K e o dia anterior, né, dia menos 1, ou seja, o dia anterior mais o dia de hoje. Então, se torna acumulativo, né? Vamos fazer uma análise aqui. Um dado muito recorrente, que aparece muito na TV e aparece muito nos sites, quando a gente olha lá, a gente só interpreta o gráfico, né? Está alto, quer dizer que está sério, está baixo, está melhorando. Então, não é só isso superficialmente. Existe um termo chamado média móvel, tá? Média móvel, muito utilizado, muito importante. É a variação percentual de uma semana para outra. Vou pegar aqui o gráfico. Então, o que seria a variação percentual de uma semana a outra, que a gente chama de média móvel, né? É o percentual que cresceu de uma semana para outra, basicamente, essa variação, essa subtração. Tem um gráfico aqui que fala da semana epidêmica, né? O gráfico da semana epidêmica. Então, esse 1 aqui não é mais dia, é semana, né? Semanal. Então, primeira semana, 50 casos. Segunda semana, 300 casos. Terceira semana, 1.200 casos. E assim sucessivamente. O gráfico tem variações porque ali, esse gráfico se preocupa com a semana. Não é isso? Existe uma fórmula que a gente calcula essa média, essa é uma taxa, né? Há uma média móvel. A média móvel nada mais é que o número, a gente chama aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês. CS, que é os casos da semana, menos os casos da semana, menos um da semana anterior. Então, eu vou fazer sempre uma relação da semana anterior em relação a essa semana. No gráfico, fácil de perceber. Se eu tenho 50 casos na primeira semana, na segunda aumentou, quem olha assim, 600%, né? 6 vezes 5, 6 vezes 50, 300. Mas a variação foi 500, porque saiu de 50 para 300. Qual é a formulinha que criaram? Formulinha aqui, matemática básica, de porcentagem, multiplicar por 100, tá? Então, é a variação dividido por os casos da semana, menos o caso da semana anterior, dividido pelo caso da semana anterior, multiplicado por 100, a gente vai ter a porcentagem. Vamos olhar para o gráfico e tentar analisar a importância dessa verificação. Então, aqui, eu tenho média móvel da semana, né, que seria o quê? A média móvel aqui seria a média móvel da primeira semana para a segunda semana. Então, a média móvel seria dada por 300, acompanhando o gráfico. Então, da primeira para a segunda semana, eu tenho 300, tá? Menos 50, dividido por 50. O que é que eu tenho ali? Multiplicado por 100. Então, minha média móvel equivale a 500% de aumento. A gente pode fazer isso até de cabeça antes, tá? 500%. Tá? É um valor altíssimo? Mas é para entender o que a média móvel se preocupa, em verificar qual foi a variação de aumento de uma semana para outra. Ela vai ter uma utilidade mais na frente, tá certo? Então, o que variou de uma semana para outra? Para saber o agravamento, para saber tomar atitudes. Hoje a gente sabe que muitas atitudes foram tomadas na pandemia, estamos ainda nela, né? Infelizmente, há relatos de uma segunda onda epidêmica. Mas toda decisão é política? Sim, é política. Mas toda decisão foi impensada? Ou teve alguém se preocupando em fazer esse estudo, né, para poder dar uma direção aos governos, aos estados, às pessoas, seja no comportamento das pessoas, para que esse aumento, essa média móvel não seja tão alta? E aí, que atitudes matemáticas foram tomadas para que esses regulamentos fossem criados? Isso é onde a gente quer chegar, tá? Esse foi
o nosso trabalho de pesquisa, né? Entender bem por trás do que acontece na mídia, como é que é feito aquele estudo, tá? Então, feito esse cálculo, só passar aqui, ó, a OMS, ele traz os dados em relação à média móvel e há relatos do seguinte: quando é que a gente estabelece um crescimento da pandemia de morte e tal, crescimento preocupante, não é? Quando essa média móvel, ela ultrapassa, ou seja, fica maior que 15%. No nosso exemplo foi 500, porque é um exemplo de simulação, para a gente entender o que é a média móvel, para ficar abrupto, né? De 50 para 300. Mas quando isso ultrapassa, na realidade, 15%, é preocupante, porque a gente está na questão do crescimento, de está crescente, perigoso. Então, essa média móvel, ela sinaliza isso, para que a gente possa tomar atitudes mais radicais até, se for necessário, caso seja. Quando é que a gente pode dizer que te liga um jornal da noite, jornal famoso, e diz: olha, o estado de Alagoas está em instabilidade. Assisti isso recentemente. Só que eu fui no site Sério ontem, antes da Matiespo, não é? E encontrei que após as eleições, tem lá as datas diárias, houve um aumento significativo de uma taxa que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente chama de taxa de reprodução, o R0. E Alagoas hoje aponta perto de 1,5. Daqui a pouco a gente vai entender a gravidade que é isso, que não foi noticiado, que é o nosso trabalho de pesquisa vai trazer isso, tá? Quando é que está em queda? Quando a média móvel está abaixo de menos 15. Veja, quando está no intervalo entre 15 e menos 15, está estável, ou seja, estabilizou. Não quer dizer que foi embora, não quer dizer que a gente deve se despreocupar, quer dizer que, olha, não tá crescendo, não devemos relaxar, mas está estável. Não é bom estar estável, é bom estar em queda. Então, abaixo de 15 por menos 15, estamos em queda, essa média móvel. O estudo, por isso que é interessante a pesquisa diária, o relato diário, de casos diários. O que é que está acontecendo? Esses casos diários sinalizam para nós atitudes que devem ser tomadas. Na verdade, nem precisamos desses dados para tomar atitudes. Porém, matematicamente falando, eles nos vão dar rumo, inclusive uma previsão, em quantos meses, caso essa atitude que nós estamos tomando está dando certo, ela vai nos ajudar, de alguma forma, lá na frente, a sanar os problemas da pandemia. Eu criei um tópico 4, né, aqui, estudo nos 14 dias, que é o período de incubação do vírus. Né, são 14 dias. Então, a gente estava falando aqui de média semanal, agora eu vou tratar com blocos de 14 dias, porque uma pessoa que pega hoje o vírus, 14 dias depois é o tempo mínimo para que ela possa voltar à vida normal, a ter contato com a sua própria família, porque normalmente a pessoa é isolada de casa, né? É o período de incubação do vírus, ele aparece e aí a gente sabe o que acontece, né? A pessoa pode ter o vírus e não manifestar. E a gente quer a tal taxa da reprodução R0, que é o meu foco maior aqui hoje, tá? O estudo de 14 dias, taxa R0, né? A gente pode até relacionar depois a taxa R0 com a média móvel. Existem relações matemáticas que interagem uma com a outra diretamente, tá? Funções matemáticas. Se você tem hoje, por exemplo, citando um exemplo aqui, se hoje Alagoas está acima de 1, tá, pessoal? R0 fosse igual a 1, o que isso significa? Porque eu olho o site lá, a pessoa leiga, olha o site R0, sei lá o que é R0. Deixa eu ver o gráfico, está em cima, está ruim, está abaixo, está bom? Isso não é o suficiente matematicamente. O que significa o R0 hoje? O R0 hoje é que se 100 pessoas hoje estão com Covid, estão doentes, significa que elas contaminam 100 pessoas. Isso é o significado da taxa R0. Quando é dita, olha, o R0 de Alagoas está em 1, é igual a 1. O que significa? Que se 100 pessoas estão com Covid, daqui a 14 dias, outras 100 estarão, outras 100. Isso não é bom, não. Mas não há uma contaminação desenfreada. R1 significa, então R0 igual a 1 significa que nós temos uma estabilidade, quer dizer que a gente não deve se preocupar, porque 100 pessoas contaminam 100. Daqui a 14 dias, mas eu quero que você pare para pensar. Se 100 pessoas dão entrada, porque normalmente estudos mostram que 5% das pessoas que adquirem, que são contaminadas, 5% delas se tornam graves. Então, de 100, 5%, você vai fazer as contas direitinho, né? Então, essas pessoas graves acumulam, porque em 14 dias elas ainda estão normalmente internadas. Tem pessoas que demoram 28 dias. Porque depois de 14 dias chegam mais 100 relatos de pessoas, e 5% delas normalmente ficam.
Então, é aí que onde a gente entra a matemática para análise, para saber a quantidade de leitos, a quantidade de material que deve ser comprado, de médicos e espaços disponibilizados, não é? Respiradores. É aí onde a matemática sinaliza, ou o R0 está igual a 1, está instável, mas a quantidade de leitos é X, eu preciso, tá uma previsão para a semana que vem. Não é um pessimismo, é matemática mesmo. O R0 sinaliza que semana que vem teremos mais 100 casos em Alagoas detectados se continuar no R0 igual a 1. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a média móvel, já entendemos o que significa o R, né? Que 100 o R0 igual a 1, que 100 pessoas contaminam 100. A média móvel dele, vamos calcular a média móvel aqui. Deixa eu só sinalizar aqui. Ok. Tá. Então, eu tenho o seguinte, se a média móvel dele, se eu tenho 100 pessoas contaminadas, semana que vem, daqui a 14 dias, aliás, eu tenho mais 14. Não é isso? Desculpa, 14 não, minto. 100 pessoas contaminadas contaminam 100. Então, de uma semana para outra, qual foi a fórmula que a gente criou aqui, que a gente provou, não é? Eu faço 100 menos 100, significa que vai dar o quê? Dividido por 100. Vai dar zero. Não é? Significa que nenhum caso a mais daqueles 100 vão chegar, continua sendo a mesma coisa que acontece. Há uma estabilidade, a média móvel não tem variação, porque se tem um 100 agora e semana que vem tem outros 100, não houve variação, aumento, então se diz que é constante. Daí o R0 servir como fator para dizer que, olha, está constante, está estável, não quer dizer que está legal, que está bom, que podemos relaxar, o R0 apenas está dizendo que de uma semana para outra continuou, era 100 e agora temos mais 100. Continuou 100, não houve variação, média móvel não existiu. O R0 igual a 1 sinaliza isso. Então temos uma relação entre eles dois, entre a média móvel e o R0. Tá? Isso é o que significa. Então, basicamente, o R0 ele é multiplicado pela quantidade de pessoas contaminadas naquela semana, 100. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui 1 como R0, vezes 100, eu tenho 100 pessoas contaminadas. Uma continha básica aqui. Tá? Vamos para o R0 maior que 1. Quando o R0 maior que 1, segundo o mesmo raciocínio, R0 vezes 100, que eram 100 pessoas. Se ele é maior que 1, se eu pego um número maior que 1 e multiplico por 100, o que acontece? O número de casos supera 100. Então, quando o R0 passa de 1, é preocupante, porque 100 pessoas vão contaminar mais de 100 pessoas. Como eu falei, em Alagoas, 100 e dá 1, pode variar de um dia para o outro, 1,3, 1,32. Então, que se tem 100 pessoas contaminadas, essas 100 provavelmente irão contaminar mais de 100, porque o R0 está acima, tá? Então, quando eu tenho um R0 menor, né, quando eu tenho um R0 menor, quer dizer que nesse caso está instável. Quando eu tenho um R0 menor que 1, então quer dizer que é R0 vezes 100. Bom, menor que 1, decimal menor que 1, vou multiplicar 100 por um decimal menor que 1, significa que se eu tenho 100 pessoas contaminadas hoje, amanhã eu tenho menos que 100. Daí o motivo da gente entender a questão dos cuidados, porque quando é que a gente vai se tranquilizar um pouco, mas não relaxar? Quando o R0 ficar menor que 1. Porque nesse caso, eu tenho ele decimal multiplicado por 100 casos que já existam, isso porque eu estou citando 100, pode ter mais ou pode ter menos, tá? Multiplicou, quer dizer que semana, daqui a 14 dias, eu tenho um número que é menor que 100 contaminados. Ou seja, nesse caso, a notícia que vem na TV é uma redução. O que a gente vê na TV é a redução. O que a gente não vê é a conta acontecendo, o cálculo o matemático, e a matemática interagindo para dar soluções para a questão da pandemia. Então, quando é que tem redução? Eu digo que tem redução quando o seu R0 é menor que 1. Tá? Tem mais detalhes que isso, é claro. Tá? Então, passando um pouquinho mais aqui, ó, tem uma simulação aqui na tela. Eu vou citar uma região, R2, então vou dizer que você é muito pessimista da sua parte, R2, que é isso, calma. Alagoas já chegou perto de 4 no início da pandemia, então estávamos perto de 4. Tá? Daí o grande problema, né, da paralisação, como foi importante, da forma que foi feita, muita gente critica, mas matematicamente foi uma solução viável. A discussão sobre ela permanecer e perdurar por tanto tempo é outra história que a matemática também ajuda, mas é cena para uma próxima Matiespo. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma simulação que em 14 dias, agora eu estou falando de 14 dias, se 10 casos. Né? Então, eu tenho aqui o seguinte, criar uma formulinha aqui, ó, vai na tela, C4, quer dizer, vou pegar o C2, tá? C2 seria o quê? O R0 vezes a semana anterior. Então, para achar o C2, o que é que eu faço? Para achar o meu C2,
A previsão, gente, estou dizendo que vai ter, a previsão é que se o R0 de uma cidade é 2, e na primeira semana anterior tivemos 10 casos, significa que é esperado nos hospitais chegada de pelo menos 20 casos. Os outros 10 não foram superados, estão lá registrados, tá? Já temos 30 casos registrados, se você olhar direitinho. Se for, vou fazer um gráfico cumulativo, tá? Como a gente falou inicialmente, o gráfico cumulativo. Foi interessante falar por esse motivo. Então, o meu gráfico apontaria, então, um aumento de 14 dias depois, no dobro de casos. Porque eu estou dobrando por causa do meu R0. Quem é R3? Seria o C3. Terceiro grupo de 14 dias, né? Vamos chamar por vezes C2. Se na semana anterior foi 2, e o meu R0 foi 2, não foi 20, e o meu R0 é 2, é esperado nessa terceira semana aí, ó, 40 casos. Isso cresce exponencial, isso porque eu tomei como um exemplo simulação que em 14 dias só 10 casos apareceram. Tá? Então segue a fórmula. Qual é a fórmula aqui que eu posso colocar? Né? CN, né? A fórmula é CN vezes R0, só por observação aqui sequencial, ó, N menos 1. Tá? Então eu pego a semana anterior, vezes o R0, vai dar o da semana seguinte. Quando eu estou falando semana aqui, eu estou só me equivocando, a semana que eu estou falando é semana de 14 dias. Como a gente pode colocar aqui? A cada 14 dias, para fazer uma correção. Tá? Então temos essa fórmula. Alguém disse assim, mas Valdix, como é que calcula esse tal de R0 que você está falando? Deixei ele no final. Olha a fórmula aqui. Ó. Quem seria o R0? O R0, só uma equaçãozinha matemática, né? Então eu tenho aqui, R0 seria, só é passar dividindo o Cn menos 1, então eu tenho o R0 igual ao Cn, é uma razão, dividido por Cn menos 1. Pronto. Essa simples razão que é pegar a quantidade de casos dos 14 dias dessa semana, dividir a quantidade de casos dos últimos 14 dias antes do início dessa semana, o que é que acontece? Essa razão vai me dar o meu R0, que no momento está 1,3 e alguma coisa em Alagoas. Tá? Isso aí é uma sinalização para a gente tomar uma atitude hoje, para daqui a 14 dias nós tenhamos um R0 menor, significa que é um menor número de contágio. Tá? Matematicamente falando, muita gente só quer ver gráfico, então gráfico de coluna, claro, por não ter essa informação, e a gente está aqui para isso. Nossos alunos fizeram essa pesquisa, tá? Os alunos fizeram a pesquisa, nós nos debruçamos sobre o tema, sites, e muitas vezes nós lemos sites estrangeiros e tudo mais, e sites nacionais, para que a gente pudesse ter informações e entender o que está acontecendo por trás. Só um momento que caiu o espelhamento. Eu vou finalizando aqui, tá? Porque eu sei que tem um tempo. Ok. Bom, a nossa formulinha que nós criamos, eu fui adaptando a fórmula, porque cada semana pega a semana anterior, tá? Até que C3 já é R0 com C2. Fazendo um simples sistema de equação aqui, ó, multiplicando todas essas equações, eu tenho Cn vezes Cn menos 1, vezes Cn menos 2, vezes Cn menos 3, 3 pontinhos, tá? Vamos lá, C2, C1, igual a Cn menos 1. Então, a gente está multiplicando, o que acontece? Enxugando um pouquinho os cálculos e nosso tempo, n menos 1, como expoente, tá? N menos 1. Então, o que eu tenho aqui? Um cancelamento, né? Vamos fazer os cancelamentos, ó. Cancelamento na matemática básica, vamos cancelando, cancelando, cancelando. E nos cancelamentos, nós vamos ter que Cn, provando demonstração de uma formulinha que foi criada a partir desse experimento de observação desses dados. Tudo começou com um gráficozinho simples e ingênuo, mas agora temos uma função, né, uma fórmula aqui, que Cn é igual a R0 elevado a n menos 1 vezes C1, que é o primeiro caso. Então, a gente conseguimos construir uma formulinha aqui que fala da primeira semana, lá atrás, dos primeiros 14 dias em que a pandemia foi sinalizada. Então, sinalizamos ela, se eu tenho o R0 elevado a n menos 1, quem é n? N é essa semana, de 14 em 14 dias, se eu estiver no quinto bloco de 14 dias, então eu tenho C5, uma previsão, né? Meu R0, que eu devo ter avaliado, elevado a 5 menos 1, elevado a quarta, vezes o que aconteceu na primeira semana. Eu consigo colocar, então, a função em relação aos primeiros passos da pandemia, lá atrás, no C1. Um pouquinho de matemática aqui, tá? Então, só para a gente entender, se o meu R0 fosse 2, ciclo de 14 dias, a minha fórmula seria essa que nós provamos, né? Lá para o 10º bloco de 14 dias depois. Não, desculpa. Primeiro bloco de 14 dias, que foram 10 contágios. Se o meu R0 é 2, então eu teria n igual a 10, eu tenho 2 elevado a 9,
que é N-1, né, vezes 10. Isso nos dá, né, no 10º bloco de 14 dias, que é o tempo de incubação do vírus, 5.120 contágios. Tudo começou com 10. Né? Ou seja, 10 blocos de 14, 140 dias depois. Então, eu tenho 140 dias depois, 5.120 casos de Covid. Né? E começou com 10 pessoas. Você vê como é exponencial, como é o crescimento, como é alto esse crescimento. Acelerando para concluir a nossa fala, pessoal, análise de limites. Será que é possível ver uma coisa a fundo? Vamos lá, o limite, eu peguei a fórmula do R0 elevado a N-1 vezes C1, que é a primeiro período de 14 dias. Se eu pegar esse N e levar ele para o infinito, ou seja, né, tomando o R0 maior que 1, tá? Que é o que está acontecendo hoje em Alagoas, que é o que nos importa, né? Então, se é maior que 1, o que é que vai acontecer? Esse número, o R0, no limite, para quem não é muito chegado em cálculo, né? Então é o seguinte, esse R0 vai tornar muito, vai ser, como eu estava falando, um expoente, e esse N vai aumentando cada vez mais, que é infinitamente maior. O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Quanto mais o tempo passa, com o R0 maior que 1, o que acontece? Esse número se torna muito grande. Um número muito grande, multiplicado por C1, ele vai tender a ir para mais infinito. Significa que em algum momento todo mundo vai pegar, não é? E a gente sabe que não é legal porque nem todo mundo resiste. Então, tomar um R0 hoje maior que 1, matematicamente falando, quer dizer que todo mundo vai pegar em algum momento. E quando é que a gente vai parar com isso? Então, a gente tem que fazer isso regredir. Para fechar aqui, ó, se eu tomar um R0 igual a 1, o limite dele, se isso aqui é igual a 1, quanto é 1 vezes C? Permanece constante. É por isso que o pessoal diz que... é por isso que lá atrás foi dito que R0 igual a 1 é estável. Estamos estável. Quer dizer que acabou? Não. Quer dizer que 100 casos geram mais 100 casos daqui a 14 dias. Mas pelo menos estamos estável. Não estamos indo para o infinito, como o caso 1. Então, R0 igual a 1, melhor. Qual é o mais legal aqui que a gente queria ter? Queria ter o sonho de todo mundo, é o R0 menor que 1. Né? Porque se ele é menor que 1, o que acontece com o R0 elevado a N-1? Como ele é decimal, multiplicado por um número decimal, né? A gente faz aqui o limite do produto é o produto dos limites, calcula o limite do primeiro, ele tende a virar 0. Tá? Então, 0 vezes C1, quanto é 0 vezes C1, pessoal? É isso aí, pessoal, é 0. E aí extingue a pandemia. Acabamos com a pandemia, mas para isso a gente tem que pegar o R0 e jogar ele no chão. Né? Jogar ele lá abaixo, perto de 0. Então, quando o limite da função n vai para o infinito, da nossa função que a gente provou em torno do R0 através do estudo de gráficos de desenvolvimento que nós fizemos, entendemos que esse R0 tem que descer. E hoje está crescente, hoje inspira cuidado. Tá? Então, tem muita coisa para falar aqui, a gente já sei que eu extrapolei o tempo, nem olhei aqui, tá? Tem muita relação matemática, e é isso, pessoal. Eu vou finalizar a minha fala aqui, nesse momento, para passar para os alunos, tá bom? E ao professor Eduardo ainda tem muita coisa para falar, mas a gente tem um tempo, a gente tem que respeitar isso, eu acredito que eu passei um pouquinho. Então, quando eu digo como modelos matemáticos colaboram na compreensão, muita gente diz, por que você pegou esse tema, professor? Na compreensão, entendimento, porque entender a gente entende, entenda um gráfico que dá lá na TV, que está alto e tem que baixar. Não, o entendimento matemático é aquele que conduz e que dá a ordem ao governo. Olha só, a quantidade de leitos é insuficiente, porque há uma previsão para data X chegar tal quantidade de pessoas contaminadas. Muita gente acha que é crítica, é loucura da cabeça, mas é matemática. Isso que a gente quer passar para vocês, que a matemática agiu de forma incrível, né? Por isso que eu sou fã da matemática, né? Sou professor de matemática. Meus alunos também, estamos prontos aí para responder as perguntas. Professor Eduardo, é com você. Obrigado, professor Valdixson. Então, a gente vai passar a arguição, né? Eu vou compartilhar aqui o site do sorteador, né? Como a gente tem feito. Enquanto isso, professor, confira se os seus alunos entraram, os 2 que estavam faltando, e me passe o número de presentes. Ok. Os alunos estavam com problema de conexão. Tenho aqui Maria Eduarda, João Rafael. Me ajuda aí, João Rafael. Estou aqui no computador. Mais alguém aí? Eu tinha 4 alunos, só que 2 estavam com problema de conexão. Gustavo Monteiro está aqui. Temos 3 alunos online. 3 alunos, pronto. Então, eu vou sortear de 1 a 3, na ordem alfabética, como temos feito. Então, 3, o último na ordem alfabética é o que vai ser arguído.
Quem seria? Desculpa, eu não acompanhei. Eu não ouvi. Qual foi o sorteio? É o último, né? O João O número... Rafael. O último é o João Pronto, Rafael Silva Azeredo. João Rafael vai ser o Isso. aluno a ser aluído. Então, por favor, professor Alcindo, né? Isso. Obrigado, Valdixson, pela apresentação. João, duas coisas a lhe perguntar. Primeiro, o que você acha que ficou para você, né, dessa pesquisa que vocês fizeram? E a outra pergunta é uma pergunta impossível, eu acho, de ser respondida, mas eu quero fazer. O que você acha que a gente pode fazer para conscientizar o povo brasileiro de que a ciência é importante, a matemática está por trás disso tudo e ela diz verdades? Tá me ouvindo? Tá sendo som? Quanto à primeira pergunta, o que faltou para mim, assim, essa análise de gráfico e estatística é bem complexa e leva muitos fatores em conta. A gente fez uma análise bem simplista de como se constroem os gráficos mais simples da pandemia, só que existe muita coisa, existe cálculo de imunidade em massa e várias coisas que levam em conta, mas se a gente tivesse mais tempo, eu imagino que seria uma coisa que eu gostaria muito de falar agora. Mas uma coisa que é muito interessante é que só o fato da gente ter o R0, que foi como o Valdixson falou, a estrela da apresentação, basicamente, a gente consegue desenvolver a partir dele, né? A gente faz aquele produto telescópico e acha que na realidade a nossa projeção de casos, porque é aquela fórmula que a gente acha, na realidade uma projeção de casos, porque o R0 ele varia, ele não é um número fixo, mas projetando a quantidade de futuras de casos é uma aproximação boa até para N's não muito grandes. A gente encontra com aquilo dali um caráter exponencial do crescimento de casos. Ou seja, isso de cara já dá pra gente que o cuidado que a gente tem com o R0, da forma como a gente impede a transmissão do vírus, tem consequências muito grandes no futuro. Então, uma ação que a gente toma agora, futuramente vai ter uma consequência muito maior. E acho que esse é o ponto principal da análise do R0. O fato dele só estar, sei lá, 1.01 agora, daqui a muito tempo, se você pegar, sei lá, umas 300 semanas, isso daí acho que vai para casa dos 35. Deve ficar lá para casa de 30 já. Ou seja, a gente tem uma quantidade de basicamente 3.000% maior. E isso só porque era um pouquinho de nada. 100 pessoas infectavam 101. E isso fez o número de casos crescer muito. Então, já respondendo junto com isso o segundo caso, só o fato da gente conseguir conscientizar as pessoas do quão importante o cuidado com esse R0, da forma como a gente usa máscara na rua, que é uma coisa que diminui o R0, a higienização das coisas, lavar a mão o tempo todo, evitar tocar o rosto com a mão suja, sempre passar álcool em tudo, que também diminui o R0. Todos esses fatores que tanto recomendo pra gente o tempo inteiro, que é quase cansativo, mas necessário, são coisas que a longo prazo vão salvar muitas vidas. Se você leva em conta essa taxa média de 5% das pessoas que desenvolvem sintomas graves, uma parte, diria, considerável delas não resistem à doença. E se você levar a quantidade de casos que a gente tem no Brasil, ou então olhando só para Alagoas, só o fato de você lavar a mão todo dia, de você usar máscara quando sai na rua, tudo isso vai fazer que no futuro muita gente sobreviva. Então, só o fato da gente fazer essa análise gráfica, construir as funções, aquela ideia de limite, que é uma ideia muito boa para você perceber o quanto que o R0 em 1.01, com N tendendo a infinito, e extrapolar para mais infinito, com N 0,99, extrapolava para zero, ou melhor, ele tendia a zero, né? E convergia em zero. Tudo isso serve como forma de conscientização à população de como o nosso cuidado agora, no futuro, vai ter grandes consequências. Acho que esse é o principal ponto da apresentação. É mostrar que a matemática não funciona só como uma ferramenta de mostrar o que está acontecendo,
ou então de prever o que vai acontecer, mas de conscientizar. Acho que essa é a principal função que a gente pode dar à população em geral da matemática. E ciência, sim, traz verdades para a gente e ajuda a gente bastante. Acho que esse é o que sobrou para mim, é a resposta das duas perguntas minhas. Bem, obrigado pela resposta. Fiquei na mesma agonia, porque pouca gente vai realmente entrar em contato com matemática, né, porque as pessoas se afastam dela. E para piorar a situação, a gente vê os governantes que seriam responsáveis por isso, dizendo que não é importante o afastamento, não é importante o distanciamento. E aí a agonia continua. Eu não consigo ver solução para isso. Bem, passo a pergunta então para o próximo professor. Obrigado, Cindo. Então, agora, por favor, professor Moreno, a sua pergunta. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar mais uma vez o professor Valdixson e seus alunos. O trabalho foi muito bem escrito, foi muito bem apresentado. A apresentação profissional aí do professor Valdixson. Queria, se a gente pudesse ter esse tipo de tecnologia para as aulas, né, seria excelente, porque aproxima ainda mais, né, da realidade da sala de aula. Então, parabéns aí pela apresentação, parabéns aos alunos que decidiram dar um ponto positivo aí também, né, que a gente está precisando de muitos pontos da ciência ultimamente, porque em época de pandemia, cuja única solução é a ciência, a galera ainda tem ataques em massa à ciência, não só nacional como mundial. Mas, enfim, dito isso, a pergunta que eu quero fazer para o João Rafael é o seguinte: vocês analisaram a projeção de contágio através do limite, né, da função que vocês criaram. A pergunta é: o quanto de limite desse conceito matemático vocês estudaram, ou pelo menos intuitivamente discutiram, para chegar àquelas conclusões de se é maior que 1, isso vai para infinito, se é menor que 1, isso vai para zero, até onde vocês estudaram isso? Então, a ideia de limite saiu na reunião que a gente fez ontem. A gente estava remarcando as coisas e eu falei. O Rodrigo pediu para apresentar mais ou menos o que eu tinha descoberto, e eu olhei para aquela função exponencial e eu achei uma forma interessante da gente olhar para ela de forma mais explícita, o quanto ela cresce, né? Assim, é uma função exponencial. Qualquer função exponencial com a incógnita maior que 1, ela em qualquer momento fica maior que qualquer polinômio. Então, basicamente, assim, eu gosto muito de matemática, então eu estudo o tempo todo. Ano passado, inclusive, eu fiz uma parte do curso de cálculo na UFAL. Então, assim, mas o necessário não é nada muito avançado. O começo de limite é suficiente. Por exemplo, aquele limite com R menor que 1, você vai ter você consegue fazer o produto dos limites, né? Você tem duas variáveis ali, você consegue separar no produto dos dois limites, e o primeiro limite é uma exponencial com a incógnita entre 0 e 1. E é uma propriedade do próprio limite, que quando você tem isso com o expoente tendendo a infinito, deve tender a ser 0. Então, assim, são aquelas propriedades básicas do limite que se usa. A quantidade que você estudar é basicamente isso. Perfeito. Não, perfeito. Ficou mais ou menos na ideia daquele início mesmo, de montar tabelinha e atribuindo valores, perceber que de fato vai sempre crescendo, ou então se o expoente está entre 0 e 1, vai sempre se aproximando de 0. Tá ótimo, cara. Então, eu entendi o que você quis dizer, entendi que é muito legal esses conceitos de cálculo diferencial e integral ser apresentado aos alunos já no ensino médio. Isso é de extrema importância. É difícil, é uma discussão longa, mas é muito importante. Então, eu só tenho a parabenizar a você, ao professor Valdixson e aos demais participantes aí no grupo de pesquisa, no trabalho de vocês. E é isso, Eduardo, fica à vontade, meu. Obrigado, Moreno. Então, agora eu passo a palavra ao professor Rinaldo. Obrigado. Bem, gente, boa tarde, né, ao
ao grupo, à equipe, e ao professor Valdixson também, pela apresentação. João, em nome da equipe, né, eu gostaria só de que você esclarecesse no processo aí de trabalho da equipe, de vocês, como que vocês a escolha do tema, acho que você comentou já alguma coisa, eu lembro que você falou, e assim, essa matemática envolvida, né, no caso, vocês estão usando uma modelagem matemática com função exponencial, né, que, claro, reflete o crescimento exponencial, no caso é uma pandemia, como que você, assim, uma opinião que eu queria escutar de você, como que você acha que seria possível a gente, pensando como matemática, de transmitir essa informação de que uma pandemia na qual estamos passando, né, um modelo que cresce de forma exponencial, né? Eu acho que a população, me parece que, de fato, a gente não tem uma percepção do que é um crescimento exponencial, sabe? Então, você acha que lá no Santa Úrsula, com as aulas, com os seus colegas, você acha que a gente conseguiria passar com clareza essa informação para um público maior? O que é que você me diz? Cara, ótima pergunta. Assim, quando você olha para matemática da forma mais abstrata possível, da forma como o fim da apresentação do Valdixson, que mostrou lá as contas com limite, e qualquer coisa que tenha muito número é uma coisa que as pessoas geralmente jogam para longe, é muito difícil para entender, não quero perder tempo com isso, porque, bem, para muita gente é inútil. Na cabeça delas, claramente, mas é inútil. E o ponto interessante da gente trabalhar com esses modelos de gráfico é que quando você olha para um gráfico, é literalmente a forma como as empresas ou qualquer um que queira transmitir números, transmite para a população da forma mais explícita possível. Você vai pegar aquele gráfico cheio de números, aquela porrada de conta, e vai colocar aquilo num desenho, basicamente. Então, o uso de um gráfico, na minha opinião, é a forma mais direta de você transmitir informação de crescimento exponencial, de crescimento. Uma coisa que, assim, é útil, tem os prós e contras, são os gráficos que usam, por exemplo, para casos totais ou então mortes. Os gráficos que apresentam números totais ou números diários ou semanais. Eles geralmente apresentam eles em escala logarítmica, né? O crescimento do gráfico. Então, como você tem um crescimento exponencial, você tem uma escala logarítmica, isso tende a ser um crescimento linear. Isso é bom para você analisar como está crescendo, quando você tem um olhar mais matemático daquilo, só que para a população, aquilo dali parece que está só crescendo levemente. Então, na minha opinião, se a gente começasse a usar no meio popular mais gráficos lineares mesmo, em que você vai ver deixa eu ver como é que fica para vocês. Aquele crescimento com aquela curva muito rápida de crescimento, na minha opinião, seria a forma mais direta de você passar essa informação. Acho que uma forma da gente abordar isso no colégio, um crescimento exponencial tem não sei se diria um problema, mas é quase um probleminha bem famosinho, que é de um lago que tem uma Vitória Régia, que todo dia ela duplica. E diz no problema que no dia 30, ela cresce tanto que ela ocupa o lago inteiro. E a pergunta é, quando que ela ocupou metade do lago? Intuitivamente, a maioria das pessoas responde 15. Só que a gente sabe que, como ela duplica todo dia, isso dá um crescimento exponencial. Então, ela, na realidade, ocupou metade do lago no 29º dia. Então, as pessoas têm aquela reação de espanto. Nossa, por que cresceu tão rápido?
foi até metade no dia 29 e em um dia cresceu tudo que cresceu antes. Então, essa é uma analogia muito, eu diria até forte. Acho que foi meus primeiros contatos com funções exponenciais foi isso. Você tem aquele choque, caraca, parecia não ser tão grande, mas de um dia para o outro duplicou e ficou tudo. Então, olhando assim, você consegue perceber o quão rápido o que é uma função exponencial consegue crescer. E acho que usando analogias assim, usando gráficos lineares para ver o quão rápido vai crescer o número total de casos, acho que essa é a forma mais didática possível de você conseguir passar às pessoas que não têm tanto interesse no assunto, que não têm gosto pelo assunto, entenderem o quão perigoso é um crescimento exponencial. As pessoas que não usam máscara também. As que não usam máscara. Tá bom, muito obrigado aí, parabéns, e em nome da equipe aí, é você, Maria Paula, é isso? E quem? Cara, me perdi no outro nome. Gustavo. Ah, tá, Gustavo, tá bom. Parabéns aí, acho que vocês estão concluindo ensino médio mais um ano, ou 2, né? Não sei. 2? Vocês estão no primeiro ano, né? Eu tô no Não. segundo. Vocês estão no segundo. Bacana. Então, aproveitem e se matriculem no SISU, no curso de matemática. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Rinaldo. Então, professor Rosvaldo, a palavra é sua. Boa tarde. Pelo que eu pude perceber aí de vocês, é que vocês já têm um bom preparo com relação a uma curiosidade natural, com relação à modelagem matemática. E aí eu acho interessante que você parece que se sente bem interessado, né? Ou melhor, que torne isso interessante para você. Até porque o modelo matemático ajuda a entender, a enxergar a matemática no nosso cotidiano. E para você, realmente, com a modelagem, você consegue ter uma visão maior da aplicação da matemática no seu dia a dia, além desse problema como você fez como professor nesse projeto? Ou seja, se eu reexplicar a pergunta, você consegue ver naturalmente a matemática no seu dia a dia? Porque a modelagem é isso. A pergunta, então, é... Se você consegue visualizar, né, os modelos, assim, né, matemáticos no seu cotidiano. Entendi. Cara, assim, naturalmente na minha vida, matemática está muito presente pelo fator de estudo, Olimpíadas, essas coisas, ela já está bem presente na minha vida. Mas em momentos alheios a ela, eu acho que eu não sei a palavra certa, mas é uma vantagem tentar sempre ter um olhar matemático para tudo. Correto, era essa palavra que tá faltando também. Eu acho muito, assim, eu acho que é uma coisa muito boa, porque para mim tudo tá ligado à matemática. E acho que isso daí é quase um consenso na realidade. Porque é uma ferramenta muito poderosa. Isso sem dúvida alguma eu falo isso. É uma ferramenta muito poderosa. E você tentar enxergar em locais onde não existe a matemática explicitamente, eu acho que essa é a melhor forma de você aprender o quão ela está conectada com coisas no mundo. Porque, tecnicamente, se você olhar uma pandemia, vírus, população, doença, tudo isso daí parece muito biologia na realidade. Só que, por trás disso tudo, existem equipes gigantescas de matemáticos pelo mundo inteiro, fazendo contas o tempo inteiro para conseguir prever o que fazer. Sabe, se vai ter que construir um outro hospital, se vai ter que fechar mais o comércio, se pode liberar as pessoas. Inclusive, até mesmo a parte de vacinação, né? Ontem, se não me engano, foi iniciada a primeira vacina no Ocidente, até então, para coronavírus, que foi a Pfizer. E até para isso, existem matemáticos trabalhando para saber quantas pessoas vão ter que ser imunizadas, quem vai ter que ser imunizado primeiro, e tudo isso é cálculo estatístico. Então, até mesmo no caso que a gente fez,
quase fugindo um pouco da sua pergunta, mesmo na parte de doença, que tecnicamente não se espera a matemática, existe muita matemática. Inclusive, devo fazer uma apresentação inteira, que se a gente tivesse mais tempo, ainda falava mais coisa. Ah, com certeza. Dá pra falar muito, dá pra passar a tarde inteira falando de matemática só sobre coronavírus, aqui só sobre Covid-19. Mas falando no olhar, nas coisas na vida, assim, é muito interessante ter esse olhar, porque eu mesmo, quando saio na rua, eu sempre vou contando ou a quantidade de passos que eu faço, ou o tempo que eu vou pelos lugares, e vou, por exemplo, se você tem ruas perpendiculares, e você faz qualquer caminho que você fizer que você não volte, né, é sempre caminho mínimo. E eu descobri isso andando. Eu ia contando o tempo que eu ia fazendo e disse, caraca, sempre dá o mesmo tempo, qualquer caminho que eu vou daqui pra cá, de lá pra cá. Parei, botei no papel e disse, caraca, faz muito sentido isso. Então, é nessas pequenas coisas que você vai observando no dia a dia, como você anda, o tempo que demora pra fazer tal coisa, quanto você usa de tal produto, de tanto de comida, tudo isso tá tudo conectado de forma bem concisa, bem concreta na vida real e na matemática. É tudo uma coisa só. Então, ter essa visão é para mim uma vantagem. Meu olhar é uma coisa muito vantajosa porque você aprende vivendo. Muito bem. Parabéns, cara. Parabéns por essa mentalidade, esse olhar. É isso que eu tinha, pessoal. Professor? Obrigado, Rosivaldo. Então, a gente encerra a avaliação desse trabalho e eu vou encerrar aqui a gravação.